Seja a hora que estiver assistindo. Meu nome é Jason e estou aqui para apresentar um trabalho, aula sobre carboidratos, classificação dos carboidratos e notações D e E pela terceira nota da disciplina de Química Orgânica 2, ministrado pelo professor Luiz César Rodrigues, pessoal aluno do curso de Biotecnologia. Então, começando aqui na tipologia dos carboidratos, Explicando primeiramente um pouco geral dos carboidratos, que são biomoléculas muito abundantes na natureza, certo? E estão ali relacionadas, entre outras funções, ao fornecimento de energia para o nosso corpo em geral. Basicamente é isso. Um resumão sobre carboidratos. Bem enxuto, na verdade. Então, os carboidratos eles são ali importantes biomoléculas, conhecidas também como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares, que eles são formados basicamente por átomos de carbono, de hidrogênio e oxigênio. São as biomoléculas mais abundantes na natureza e em sua maioria apresentam a seguinte fórmula geral, como está aqui, CH2ON, certo? E vale salientar que alguns carboidratos vão ali possuir outros elementos em sua composição. Esse vai ser o caso da quitina, por exemplo, que possui na fórmula também 2 átomos de nitrogênio. Bem, os carboidratos eles vão apresentar como principal função a função energética, como falado no início. No entanto, os carboidratos possuem outras funções que vão além de garantir energia para as células, estando entre elas também a estrutura dos ácidos nucleicos e funções estruturais, por exemplo. No que se diz respeito à função estrutural, a gente pode citar também o carboidrato da celulose e a quitina, como foi falado anteriormente sobre a quitina. A celulose é uma importante componente da parede celular da célula vegetal, enquanto a quitina faz parte do exoesqueleto presente nos artrópodes, insetos, etc. Então, agora entrando na classificação dos carboidratos em si, a gente vai ter 3 tipos basicamente, que vão ser os monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Vamos destrinchar um pouquinho eles mais à frente. Eles vão ser divididos nessas 3 classes e vamos falar sobre eles agora. Aqui tem essa tabela, onde tem os tipos, as características e alguns exemplos deles. Então vamos lá. Sobre os monossacarídeos, eles vão ser carboidratos simples, que atuam como blocos de construção, certo? A partir dos quais vão ser ali formados outros carboidratos maiores e mais complexos, como os oligosacarídeos em seguida e os polissacarídeos. Os monossacarídeos basicamente serão a base desses outros. E os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com a cadeia de carbono, que a gente vai ver mais abaixo. Um exemplo deles será um exemplo de monossacarídeos. A gente tem a glicose, a galactose e a frutose, que estão ali presentes no nosso estômago, certo? Então, a respeito dos oligosacarídeos, seguindo o nosso quadro aqui, são formados pela união de 2 a 10 monossacarídeos. Quando ocorre a união de apenas 2 monossacarídeos, recebe-se a denominação de disacarídeo. Como principais exemplos de disacarídeos, a gente pode citar a maltose, formada pela molécula de glicose mais uma outra molécula de glicose, a lactose, formada pela galactose e glicose, e a sacarose, que é formada pela molécula de glicose e outra de frutose. Então, sobre exemplos dos oligosacarídeos, a gente vai ter a sacarose, como a gente já viu, a maltose e a lactose, certo? É isso, exatamente. Seguindo, a gente vai ter no nosso quadro aqui polissacarídeos, que vão ser formados ali por 10 ou mais monossacarídeos, como a gente pode citar o amido e o glicogênio. E o amido, o glicogênio e a celulose são 3 importantes macromoléculas formadas ali de monossacarídeos, certinho? E o amido é importante reserva energética, encontrado principalmente em vegetais e em fungos. A reserva energética encontrada nos animais vai ser ali o glicogênio. E nos músculos, já a celulose é importante componente da parede celular, sendo o carboidrato mais abundante na natureza, basicamente. Como a gente já destrinchou aqui um pouco, os oligosacarídeos, entre eles a gente tem o amido, a celulose e o glicogênio. Belezinha? Existe ainda os chamados glicoconjugados, certo? Que vão ser ali compostos formados
pela ligação de moléculas de carboidratos a lipídios e proteínas. Quando eles vão ser unidos ali a proteínas, vão receber o nome de glicoproteínas. E quando se unem a lipídios, né, olha só que descoberta, serão chamados de glicolipídios. Essas formas são ali bastante comuns nas membranas das células, que vão atuar como receptores e sinalizadores. Receptores justamente para essas enzimas ali e sinalizadores também. Certinho? Vamos continuar com a classificação dos monossacarídeos. Certo? Aqui a gente tem a molécula da glicose, basicamente, que é um dos mais importantes ali monossacarídeos que tem. Certinho? Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com o número de carbono, como a gente já viu. Os mais simples são as trioses, que vão ali possuir 3 carbonos em sua molécula. Após a triose, a gente vai ter a tetrose com 4 carbonos, pentose com 5 carbonos e hexose com 6 carbonos. E assim por diante vai escalando, certo? E assim sucessivamente. E os principais monossacarídeos, entre esses vão ser ali as pentoses e as hexoses. Entre as pentoses a gente pode destacar a ribose. E entre as hexoses a gente pode destacar a glicose, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre essas duas agora. Iniciando com a ribose, chamada de ribose ou derribose, é um carboidrato simples, uma pentose naturalmente ali que vai ser encontrada ali em alimentos que participam na formação da série de estruturas químicas do corpo, como o ácido desoxirribonucleico, nosso famigerado DNA, o ácido ribonucleico também, RNA, e as adenidanucleotídeos, que são os componentes energéticos, certo? Como a ATP, que é a adenina trisfosfato, a AMP, que é a adenina monofosfato, e a ADP, que é a adenina difosfato, certo? Também sobre a ribose, que é a suplementação para fins ergogênicos, se baseia no potencial papel em não somente aumentar os componentes energéticos, porém também em poder promover, certo, uma melhora na performance durante a realização de um exercício, onde teoricamente auxiliaria na rápida resistência dos estoques de ATP, da energia do músculo. Belezinha? A derribose vai ser utilizada antes da atividade física como suplemento para estimular a imediata produção da energia no nosso corpo, né, a ATP, pelas células musculares, para assim ter um maior rendimento, permitindo aos músculos continuarem a trabalhar de forma otimizada mesmo durante um desgaste físico, certo? Em seguida, falando da glicose, certo? Aquela hexose que está um pouquinho mais à frente, que a gente quis destacar, que vai ser um tipo de açúcar considerado a principal fonte de energia do organismo, onde o açúcar ele é controlado por um hormônio produzido no pâncreas, chamado de insulina, onde ele vai ajudar a mover a glicose da corrente sanguínea para as células do organismo, levando esse açúcar para diferentes lugares do organismo. E se o pâncreas não produzir essa insulina suficiente, ou se não funcionar corretamente, se o pâncreas não estiver em perfeita condição, não estiver funcionando beleza, vai poder provocar o surgimento de problemas em vários outros órgãos, certo? E a glicose ela é um monossacarídeo, ou seja, um carboidrato simples que apresenta forma molecular C6H12O6, que a gente basicamente decora no ensino médio. E ela é constituída por 6 carbonos, portanto, uma hexose, novamente. Essa molécula ela vai ser polar e não é capaz de se difundir pela membrana plasmática, ou seja, ela não vaza da célula. Se ela uma vez dentro, né? Ou ela é absorvida, ou ela só continua lá dentro. O transporte da glicose ocorre por meio da difusão facilitada, que são os processos que as proteínas transportadoras vão ser ativadas, né? E as proteínas transportadoras da glicose são conhecidas como as GLUTs. E elas garantem o transporte de uma área com maior concentração de glicose para uma com menor, assim, estabilizando tudo. E vale relembrar também que em algumas células o transporte da glicose pode ocorrer acoplado ao íon de sódio, sendo o caso das células epiteliais do intestino delgado, do nosso intestino delgado. E a velocidade com que essas proteínas transportadoras agem aumenta consideravelmente devido à ação da insulina. No entanto, no caso do transporte juntamente ao uso do sódio, o transporte ocorre de maneira independente da ação
da insulina, com os íons sódio. Certinho? Falando um pouco agora a respeito de carboidratos do tipo simples e complexos. Mais simples e mais complexos. A gente tem os carboidratos classificados em simples e complexos. Os simples sendo facilmente absorvidos pelo nosso corpo, carboidratos de simples absorção, certo? Como alguns alimentos. Enquanto os complexos apresentam um processo de absorção mais demorado. Um alimento, por exemplo, de carboidrato de complexa absorção, de difícil absorção, né, mais demorada, a gente tem, por exemplo, a batata doce, que você sente sensação de saciedade por mais tempo ao longo do dia. Certo? De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, os carboidratos simples são formados por açúcar simples ou por um par deles, enquanto os complexos ali vão ser formados a partir de cadeias mais complexas de açúcares. Por isso, vão ser mais difíceis de ser absorvidos pelo nosso organismo. E alguns exemplos que possuem esses carboidratos simples são o mel, a rapadura, balas e doces em geral. E de carboidratos complexos, a gente pode citar pães, massas, feijão, lentilha, certo? Algumas leguminosas, algumas raízes, certo? E alguns outros exemplos de carboidratos a gente vai ter, como a gente já falou, a glicose, simples monossacarídeo, mais comum, a glicose que é fundamental para realizar os processos de respiração celular, em que a energia vai ser ali produzida para a célula. As principais polissacarídeos são formados pela polimerização da glicose. A gente vai ter também o amido, que é a reserva energética dos vegetais, que ele é formado por dois tipos de glicose, a amilopectina e a amilose. Os grãos de amido ali das plantas, que ficam armazenados nos interiores dos plastos, que são ali as organelas típicas de uma célula vegetal para armazenamento de amido, armazenamento de energia. O glicogênio, que é a principal reserva energética dos animais, e é formado pela união de várias moléculas de glicose. Esse glicogênio ali ele é encontrado armazenado no nosso fígado, como a gente já viu anteriormente, e também nos nossos músculos, para que eles possam agir mais rapidamente, certo? Quando necessitamos de energia, o glicogênio é quebrado em glicose, que vai ser utilizado pelas células dos nossos músculos. Belezinha? Não só dos músculos, de todo o organismo. Celulose, que vai ser encontrada na parede celular e é formada por unidades de glicose, que é um carboidrato fibroso, resistente e insolúvel em água. Um fato interessante vai ser que a madeira ela é formada quase que 50% ali. Por exemplo, se pegar uma tábua de madeira, mais ou menos 50% vai ser celulose, enquanto as fibras de algodão são praticamente 100% celulose do algodão em si. A quitina, que é um polissacarídeo, é encontrado na parede celular das células de alguns fungos e também na composição do exoesqueleto de artrópodes, de insetos em geral, como insetos e crustáceos, certo? E sobre alguns alimentos ricos em carboidratos, a gente pode citar, em geral, alimentos de origem vegetal. Isso se deve ao fator das plantas produzirem um processo de fotossíntese e armazenar bastante carboidrato como fonte de energia, certo? A questão do amido. Alguns alimentos apresentam uma concentração maior de carboidratos quando comparado a outros, ou seja, tem algumas espécies que vão conseguir armazenar mais e outras menos. E isso leva para tudo. Entre os alimentos ricos em carboidratos, a gente pode citar ali o milho, o arroz, a mandioca, a batata, o inhame. Não podemos esquecer também dos pães, massas em geral, doces. Vale salientar que alimentos derivados do leite também apresentam carboidratos, assim como o mel, certo? E o mel em geral glicose, bastante glicose. Muito bem, entrando agora a respeito das notações D e L, a gente inicia falando que os monossacarídeos, novamente, são compostos mais simples de carboidratos, ok? Possuindo entre 3 e 7 carbonos, sendo monômeros, ou seja, não podem ser hidrolisados, geralmente vão possuir ali um sabor adocicado e nem sempre vão ser solúveis em água, em meio aquoso. Os mais conhecidos popularmente são as pentose e a hexose, como a gente já falou. Um exemplo da pentose que a gente deu foi a ribose e da hexose foi a glicose, certo? Aqui embaixo a gente tem uma listazinha desses carboidratos, classificados de acordo com o número de carbono.
Por exemplo, com 3 carbonos a gente tem as trioses, e um exemplo de triose, o gliceraldeído. Com 4, tetrose, um exemplo, D de eritrose e D treose. Com 5, D-ribose, D-xilose, D-lixose. Com 6, hexose, D-frutose, D-glicose, D-galactose e D-manose. E 7, uma heptose, uma pseudoheptulose, certo? E a gente pode classificar por famílias, separadas pelos seus respectivos grupos funcionais. A gente vai citar aqui as aldoses e as cetoses. Iniciando pelas cetoses, a gente vai ter, quando a cadeia é aberta, a gente tem que uma parte que chamamos de esqueleto, a gente pode ver nessa imagem, que é o pedaço onde encontramos os carbonos com ligações simples a hidrogênio e um grupo hidroxila aos carbonos vizinhos, que seria ali na parte central da figura. Temos em uma das extremidades o último carbono ligado a um carbono da cadeia do esqueleto, mais 2 ligações a 2 átomos de hidrogênio em uma ligação a um grupo hidroxila na parte inferior, certo? Na outra extremidade, o último carbono é um grupo carbonila fazendo uma dupla ligação com o oxigênio na parte superior, certo? Aqui, esse último carbono com dupla ligação no oxigênio é o que dá à cadeia a função de um aldeído. Essa função aqui é uma função de aldeído, o C-OH, certo? Classificando com estes monossacarídeos como aldoses, ok? Passando para cetoses, a gente já tem a estruturazinha dela aqui. Quando um grupo C-O, uma carbonila, está em qualquer outra posição entre os carbonos do esqueleto, essa estrutura central aqui, quando essa C-O está nessa estrutura central do esqueleto e não na extremidade, a gente tem uma carbonila no grupo de cetona, certo? Como exemplo, a D-ribulose, que é essa aqui que está sendo representada. Bom, passando agora para a questão de isomeria óptica, então quase todos os monossacarídeos possuem um carbono chamado de quiral, o carbono chamado de assimétrico, que é quando o átomo de carbono ele se liga a 4 ligantes diferentes, 4 grupamentos ligantes diferentes, certo? Isso garante que uma molécula possui isômeros ópticos, uma estrutura destrógena, caracterizada pela notação D no início do nome, e uma levógera, classificada como notação L. Por exemplo, o D-gliceraldeído e o L-gliceraldeído, que são o espelho um do outro, são um espelho um do outro, são isômeros. Podem gerar luz polarizada para a direita, no caso do D-gliceraldeído, ou para a esquerda, no caso do L-gliceraldeído. Nem todos os açúcares vão ocorrer naturalmente na forma L, mas temos exceção, como o arabinose, que sempre vai ocorrer naturalmente na forma L, desviando para a esquerda. Ok? Então era isso, gente. Obrigado por assistirem até aqui. Tchau, tchau. Falou. Aqui estão as referências bibliográficas. Fui. Bit by bit. Molecule by molecule. Atom by atom. Skip it up and that up.